Os lances na tela, pessoal. Depois eu vou falar as minhas impressões. Começa por você, ô Caramujo. O que você Samu, avalia de tudo que o Cruzeiro fez no jogo com o Leonardo Jardim? Eu vi boas valências, com sinceridade, viu? particularmente eu gostei mais do segundo que do primeiro tempo, viu, Samuel? Achei assim que foi até irônico isso, como já tinha acontecido, né, naquele duelo contra o América da primeira fase. O primeiro tempo, o melhor time, ó, não vou nem dizer que o América foi melhor, o Cruzeiro foi um time com mais controle, mas o Cruzeiro não estava conseguindo criar tanto. Acho que um erro que tem sido recorrente no Cruzeiro é um jogador ficar meio que transferindo a responsabilidade para o outro, né? Não, chuta você que você está melhor colocado. Então, assim, eu acho que às vezes precisa ter um pouquinho mais de contundência, especialmente o Gabigol. Teve umas duas oportunidades ali que ele poderia ter finalizado da entrada da área, ele preferiu fazer um passe. E a gente entende, né? Não é para o cara ser fominha sempre, mas um time que está com dificuldade de confiança, e o Gabigol é um atacante que tem essa facilidade, é o melhor finalizador que a gente tem. Eu acho que ele é um jogador que tem que buscar mais a finalização, como o Matheus Pereira buscou ontem, né? Acho que foram 3 finalizações do Pereira ali no gol, que o Matheus Mendes conseguiu fazer a defesa. A do primeiro tempo não foi tão boa, a do segundo melhorou. Mas assim, acho que o Cruzeiro precisa arrematar um pouco mais. Salvo engano, o América teve até mais finalizações que o Cruzeiro, né? Somando a partida, embora não tenha levado perigo, porque assim, o Cruzeiro tocava demais, às vezes demorava demais a concluir essa jogada, e é uma coisa que o Leonardo Jardim está tentando combater, né? Colocar um time mais objetivo em campo. Assim, o nosso gol só sair de pênalti, mas foi um pênalti muito claro, né? Não tem nem o que questionar. O Daronco, que é um árbitro mais renomado aí, foi ao VAR e que bom que o VAR chamou, que bom que o Daronco reviu sua decisão, porque o menino do América foi para tirar a bola, acabou chutando o pé do Matheus Pereira, mas lembrando acontecimentos da semana anterior, né? Sem querer também é falta, né? Sem querer também é pênalti. Então o pênalti foi bem marcado, o Gabigol bateu muito bem. Acho que no segundo tempo foi o melhor momento do Cruzeiro, assim. Parecia que o 2-0 ia sair, né? A gente estava criando ali. Não achei a partida do Dudu tão boa, tá? Sinceramente, achei que nada contra aplaudir o jogador, mas achei que ele não fez essa grande atuação que muita gente ponderou. Mas assim, ali da frente, o Gabigol, em alguns momentos, ficando também um pouquinho em impedimento, né? Precisando ter um pouquinho mais de timing ali, de entrosamento com os companheiros. Em alguns momentos também o Matheus Pereira errando ali na distribuição de bolas. Acho que o Kaique foi uma opção um pouco melhor nesse jogo pela lateral esquerda do que eu tinha sido em outros. Mas assim, quem realmente roubou a cena ali foi o Matheus Henrique, teve duas possibilidades de gol ali, né? Aquele bate por cobertura e o chute no pé da trave, que foram realmente assim um pecado, né? Uma dessas duas bolas não ter entrado ali, porque ele fez a movimentação correta. E eu acho que até os meninos podem falar um pouco mais do aspecto tático. A gente viu o Matheus Pereira jogando mais aberto pela direita, né? Nem tanto naquela função de um 10 ali centralizado, mas o Cruzeiro ali com o Direita Romero. para dentro, né? Isso, era o Romero mais preso ali como um 5, né? E aí uma dupla de meio-campistas centrais ali, o Matheus e o Eduardo, né? E o Eduardo depois substituído pelo Lucas Silva. Então, assim, eu acho que já é algumas coisas que o Diniz coloca, não que o Diniz, que o Jardim coloca, vamos nos livrar do Diniz, pelo amor de Deus, mas assim, acho que até um jogador que o Caio sempre fala bastante aqui, que é o Christian, talvez ele me parecesse mais adequado ali para o momento do jogo do que o Lucas, né? Eu não acho que a mudança do Lucas Silva foi um absurdo, porque ele é um jogador que tinha jogado bem, tinha se salvado contra o Democrata, inclusive, foi um dos poucos que teve uma atuação ok, mas aí talvez o Christian ali, para fazer esse papel do terceiro homem de meio campo, daria um pouco mais de dinâmica e de força de marcação, né? E aí acabou faltando um pouquinho disso para o Lucas Silva, que não tem essa como virtude. Não estou negando aqui que o Lucas Romero também demorou muito a dar o combate, tá? Eu acho que uma coisa não anula a outra, mas assim, o Christian ali talvez seria uma mudança mais interessante, até porque na hora que a gente tomou o gol, ficou aquela sensação assim, né? Quem que a gente tira para botar mais um atacante? E o cara para tirar era o Lucas Silva, que tinha acabado de entrar. Então, assim, não ia tirar o Lucas Silva, né? Aí acabou tirando o Lucas Romero, tudo bem, mas se tivesse o Christian em campo, eu acho que o Cruzeiro até ficaria um pouco mais combativo. Mas, assim, eu acho que o Leonardo Jardim começou a dar mostras assim de que vai tentar colocar um time do Cruzeiro um pouco mais objetivo, povoar um pouco mais o meio de campo também, né? E deixar o Matheus Pereira ali
por aquele lado direito, partindo da direita para dentro. E o Matheus Pereira, eu acho que ele fez um jogo melhor do que tinha feito as últimas partidas. E ele já jogou nessa posição em diversos momentos, inclusive no Cruzeiro, né? O início dele naquele Cruzeiro lá que era com o Pepa, depois teve Zé Ricardo, era justamente fazendo esse papel como um ponta que partia da direita para dentro. Lá na Inglaterra também ele jogou assim. Então não é uma função estranha para ele, e aí cabe um pouco mais esse trio, né? Pereira, Dudu e Gabigol. Agora, o que a gente precisa acertar é a marcação pelos lados, eu acho que é, inclusive, o maior problema, porque no lance do gol, o Matheus Henrique está pela direita, o Lucas Romero está dentro da área, e o Lucas Silva vem aproximar. O América vira a bola rápido, e no meio tem um jogador absolutamente livre para finalizar. Então, a gente precisa fazer melhor essas compensações para marcar pelos lados. O William, mais uma vez, não fez um bom jogo, e a gente tem que acertar um pouco mais essa marcação à frente da área também, que é um problema e já vem de outras partidas. Acho que eu falei demais, mas sigam aí, por favor, com outras análises, que eu posso ter falado algumas besteiras. Não, falou e falou bem. Nós vamos mostrar com detalhes. O Leonardo Jardim fez a leitura muito boa do gol que o Cruzeiro sofreu, né? E eu acho ali que os dois ali, eles erram, o Romero e o Lucas Silva. Eles erram no lance quando ele fala que eles tentaram marcar a mesma coisa, né? O Lucas dá um passo para trás, quando na verdade ele tinha que cortar a opção de passe do jogador. O Fabinho acha não sei quem ali antes, né? E ele toca para o Cauã Barros. A gente vai mostrar com detalhe o gol sofrido pelo Cruzeiro e uma pena realmente. Caio e Pedro, começa por você, Caio. Samuca, então, achei interessante a escalação do Cruzeiro, até me surpreendeu, né, com a presença do Eduardo ao invés do Marquinhos, e aí claramente foi para povoar mais o meio. O Jardim até falou na coletiva que ele queria um Cruzeiro com capacidade de ter a bola, de criar, mas que no momento defensivo pudesse ser equilibrado também, cedendo menos chances para o adversário, e isso de fato aconteceu. O Cruzeiro, por exemplo, cedeu menos chances para o América do que naquele jogo, na primeira fase, quando o Cruzeiro fez até uma boa partida. Então, a gente consegue perceber que o Jardim, logo de início, está se atentando a um Cruzeiro que precisa urgentemente ser mais equilibrado, precisa sofrer menos contra os seus adversários. Também não gostei muito do primeiro tempo, acho que foi muito truncado, bem picotado aí também por conta da arbitragem. Eu acho que se o Daronco tivesse proibido de uma forma mais veemente jogadores do América, talvez o jogo não ficaria naquele cenário. Foi um América muito faltoso, que estava sim organizado e que buscava marcar bem firme o Cruzeiro. Basicamente o Dudu foi o jogador mais acionado, né, pelo lado esquerdo do campo, mas mesmo assim o Cruzeiro com muita dificuldade de criar chances claras. E o América, sempre que pressionava a saída do Cruzeiro, conseguia ter algum sucesso, né? Assim como foi lá no jogo da primeira fase, o Cruzeiro realmente acabou errando mais do que deveria na saída de bola. Depois da parada técnica, o Cruzeiro tem uma melhora, e aí acho que é muito por conta de uma maior participação do Matheus Pereira na partida. O Matheus ter jogado pela direita foi interessante porque hoje, claramente, pelo lado direito, o Cruzeiro não tem um ponta confiável, né? E o Matheus está habituado a jogar por ali, e querendo ou não, nessa zona em que ele atuou, ele fica mais próximo ao gol. E o Matheus Pereira é um jogador que tem que jogar mais próximo ao gol, para gerar perigo ao adversário. Acho que o Matheus Pereira cresce, o próprio Matheus Henrique, e aí com a presença do Eduardo, o Matheus Henrique fica mais liberado para criar. O Cruzeiro tem um crescimento após a parada técnica, e vem um pênalti muito bem marcado, onde o Gabigol faz 5º gol dele em 6 jogos. No segundo tempo, o Cruzeiro melhora, o Cruzeiro ganha em volume de jogo, controla mais a partida, é um time mais dominante, né? E tem algumas boas finalizações de fora da área. Eu acho que se faltou ao Cruzeiro arriscar mais ao gol na primeira etapa, no segundo não faltou tanto. Claro que poderia ter tido mais capricho, poderia ter tomado decisões melhores, mas a gente viu um Cruzeiro arriscando bem de fora da área com o Matheus Henrique, com o Matheus Pereira, e exigindo boas defesas do Matheus Mendes. Mas, infelizmente, um jogo controlado acaba que o Cruzeiro ainda conseguiu sofrer um gol. E é um ponto muito grave de atenção, né? Porque foi o 8º jogo consecutivo do Cruzeiro dentro do Mineiro sofrendo gol.
É um Cruzeiro que está tendo muita facilidade para ser batido. O Benítez, que entrou bem na partida, consegue achar bem o Fabinho pelo lado esquerdo, né? Ele que cai mais pela direita, e o América circula bem a bola, mas claramente Lucas Silva e, para mim, principalmente o Lucas Romero, acabam pecando. O Cauã Diniz tem algum espaço para tocar para o Cauã Barros, e o Romero ali, para mim, não está tentando marcar ninguém. Ele está dentro da área com os braços para trás, já preparado para vir uma finalização. O Lucas Silva, de forma lenta, pelo menos tenta. O Romero estava muito distante, o Cauã acaba finalizando. Aí, para mim, é um azar do Jonathan, não acho que é falha. A bola desvia nele e entra. E depois disso, o Cruzeiro, um pouco mais impaciente, acaba tentando gol. Só tem, basicamente, uma finalização boa com o Matheus Pereira, mas fica no 1-1. Pelo segundo tempo, achei injusto, porque o Cruzeiro foi uma equipe que conseguiu controlar bem a partida. Tiveram coisas interessantes, como o Matheus Henrique sendo um meia, e de fato foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Não sei se a distância é tão grande para o segundo, porque o Matheus Mendes fez uma baita partida, mas o Matheus Henrique foi muito bem, e o Jardim já conseguiu observar que ele é um jogador de menos duelos, mas com mais capacidade de criar. Isso é legal, essa percepção ágil do treinador. Também gostei da partida do Pereira, não acho que foi impecável, mas foi o Matheus Pereira influenciando muito mais no setor ofensivo, Dudu se entregando bastante até na parte defensiva. Acho que o Kaique fez um segundo tempo correto, e o Jonathan, apesar do azar, acho que fez um bom jogo. Agora, sigo preocupado com o William pelo lado direito, estou bem preocupado com o que tenho visto do Lucas Romero no Campeonato Mineiro. Acho que é o caso, sim, de talvez rever essa titularidade dele. E eu acho que o Christian, dentro da estrutura de jogo do Leonardo Jardim, que ele pelo menos montou ontem, vai fazer melhor essa função do que o Eduardo. Tem mais vitalidade, tem mais capacidade de marcar, de pisar na área. Mas aí é com o Leonardo Jardim. O certo é que agora ele vai ter tempo suficiente para fazer observações e para que o Cruzeiro possa chegar mais forte para a partida de volta contra o América. Mas está muito claro que condições, sim, o Cruzeiro tem de passar e no tempo normal contra o América no próximo sábado. Pois é, quase 4.000 pessoas já com a gente. Eu vou falar também depois do Pedro, e tem uma expectativa bem boa aí para uma semana cheia do Jardim, né? Mas, ô Pedro, e aí? O que ficou de positivo, de negativo nessa primeira avaliação aí? Já depois de rever, de assistir, uma coisa é a gente estar ali no pós-jogo, né? E outra coisa é no dia seguinte. E aí? Samuel, o começo de jogo do Cruzeiro é até um Cruzeiro tentando já desde ali da parte inicial da partida acelerar muito as jogadas, né? Aquele toque mais vertical, o Cruzeiro buscou muito isso, mas quando teve ali os momentos de sair a bola desde o tiro de meta, e o Leonardo Jardim até pontuou isso na coletiva, pecou muito na questão do posicionamento, né? Nas linhas de passe, às vezes um jogador estava fechando o outro, as escolhas também não foram boas, tem aquele lance do William que ele domina de costa, ele tenta um passe fraco, e aí acaba o América tendo uma oportunidade de finalizar, mas à medida que o jogo foi se desenvolvendo, acho que o Cruzeiro conseguiu se estabelecer um pouco mais, apesar de encarar um América que estava muito focado em parar o jogo através das faltas táticas, e acho que o Cruzeiro se pilhou um pouquinho, mas depois o Cruzeiro vai se ajeitando, vai achando jogadas interessantes, até o lance do pênalti, sai de uma jogada que é muito característica dos trabalhos do Leonardo Jardim, né? O Matheus Henrique recebe essa bola ali meio que por fora, no corredor lateral, ele acha esse passe de fora para dentro, acha o Pereira aciona o Dudu ali atacando pelo corredor, e aí o Cruzeiro desenvolve a jogada, e é o lance do pênalti. O Cruzeiro marca o gol, a gente até comentava no nosso dia de jogo que até pela talvez primeira vez o Cruzeiro foi para um intervalo de uma forma tranquila, vencendo, tinha acabado de fazer o gol. E aí, quando o Cruzeiro volta na segunda etapa, acho que o Cruzeiro voltou bem, ligado, pressionando. Me chamou muita atenção a variação do Leonardo Jardim nos momentos do Cruzeiro sem a bola. No primeiro tempo foi um 4-2-3-1, com o Pereira fechando um pouquinho mais ali pela direita, o Dudu pela esquerda e o Matheus Henrique mais avançado por trás do Gabigol. E aí a gente tinha Romero e Eduardo funcionando como uma dupla. Mas naquele lance da roubada de bola do Matheus Henrique finalizando na trave, o Cruzeiro já está marcando num 4-4-2. Então, o Jardim conseguiu variar esse time de acordo com o que era necessário dentro da partida.
Acho que era um Cruzeiro que controlava o jogo. Eu até falei isso com o Caio, né? A gente lá no estúdio conversando. O Cruzeiro tinha encaixado uma sequência ali de 2, 3 marcações mais altas, forçando o erro do América, ou uma bola para lateral, ou recuperando essa bola. E aí, numa desatenção do nosso sistema defensivo, mais uma, o Cruzeiro acabou sofrendo o gol. Acho que o Lucas Silva ele foi muito devagar na hora de sair ali de quem estava fazendo o passe para pressionar, mas o Romero também estava muito afundado dentro da área. Acho que ele poderia estar um pouquinho ali mais do lado de fora. O Lucas, no começo da jogada, ele parece fazer uma menção de entrar na área e depois sair. E acho que esse atraso que ele teve também dificultou um pouquinho ele a pressionar o cara que ia fazer o passe. E aí uma infelicidade do Jonathan Jesus, né? Tenta cortar a bola. Acho que isso acontece, isso tá para acontecer com todo mundo. A bola acaba resvalando nele. Não achei falha do Cássio também. É um lance muito difícil. Você já tá fazendo o movimento para cair. Ele estava na bola, como o Samuel disse. Mas o Cruzeiro me agradou em alguns momentos da partida. Apareceram coisas boas. Acho que se o Leonardo Jardim conseguir implementar muito mais essa ideia dos jogadores se ajudarem na marcação-pressão, a gente sabe que o Cruzeiro não tem um time dos mais rápidos, mas no momento onde todo mundo se comprometeu com a fase defensiva, e ele até fez questão de falar isso, né? Citou o Dudu, citou o Matheus Pereira, o Cruzeiro conseguiu pressionar. Eu acho que esse comportamento de pressão alta, ele vai muito além da velocidade dos atletas e de um funcionamento deles como um coletivo, como uma unidade. Então, subiu a pressão, a última linha tem que acompanhar, os meias têm que acompanhar, e acho que o Cruzeiro em alguns momentos conseguiu fazer isso. O Cruzeiro conseguiu articular bem jogadas, tiveram umas 2, 3 ali também no segundo tempo com o William, Matheus Henrique e Matheus Pereira pela direita, facilitando a saída de bola. Então acho que o caminho é esse, os jogadores do Cruzeiro ficarem mais confiantes, ficarem mais concentrados, principalmente nos momentos onde o Cruzeiro tiver a bola, porque foi um Cruzeiro que na segunda etapa teve volume, mas pecou muito, né? Às vezes você podia fazer um passe para o companheiro atacando ali, ou você podia ter tentado a finalização. Tiveram uns 2 lances ali que fizeram o lançamento para o William. O Samuca até comentou na transmissão, né? Pô, a galera tá tentando matar o William aí, caprichar um pouquinho mais no gesto técnico, não ser tão lá na linha de fundo esse passe. Acho que o Leonardo Jardim tem coisas interessantes aí para tirar desse jogo e melhorar essas coisas que apareceram contra o América no jogo de ontem. São mais de 4.000 pessoas aqui com a gente. Só teve um outro lance que aí o William, ele chutou o balde, né? O Matheus deu um ótimo passe para ele e o acabamento do William foi assim, lastimável, né? Ele não cruzou, nem chutou, não fez nada, né? Ele isolou a bola, ela passou direto de todo mundo na área. O que eu queria acrescentar aí ao que todo mundo falou, né? Gostei de ver o Cruzeiro acelerando mais esse jogo. Foram algumas boas transições rápidas que o Cruzeiro fez, né? Então, só que isso precisa de tempo, né? E a tendência é de que com o tempo, tendo um técnico mesmo, e eu falei ontem no final da nossa transmissão, a temporada do Cruzeiro está começando agora, infelizmente, né? Porque o que ia acontecer no final do ano não aconteceu. A diretoria do Cruzeiro estava para alterar o comando técnico e o Diniz foi mantido e ficou até esse tempo. E aí, pelo menos apareceu o Leonardo Jardim, que é um técnico que eu vou botar muita esperança, expectativa de que vai fazer o Cruzeiro jogar, né? Não concordo que tem que sair contratando todo mundo. Acho que tem uma carência que é evidente aí para todo mundo, né? Que é um beirada que arrasta, que do outro lado, né? Na direita, né? Não pode ser... O Marquinhos pode ser uma boa opção ao longo do ano aí, mas a gente precisa de um cara mais forte ali no 1 contra 1, né? Para quando precisar, para sair fazendo esse tipo de jogo que em determinados momentos o Dudu faz lá do outro lado. Viu o Dudu se entregando muito aí mais uma vez. Saiu aplaudido, ele fez jogos melhores já aqui no Cruzeiro, né? Como disse o Caramujo ali. O Gabigol, a bola vai ter que chegar, né? Porque senão ele tem que sair muito da área, e ele participou, inclusive depois do 1-1, num pivô ali para o Matheus Pereira, que o Matheus Mendes fez mais uma boa defesa. Então eu gostei desse acelerar do Cruzeiro. Acho que ficar
um monte de toquinho para um lado e para o outro. O Leonardo Jardim, não é que ele não faz a construção lá de trás do goleiro, né? Ele faz, mas aí é do time, né? O Cruzeiro teve hora que abusou de usar o Cássio e que abusou dessa criação que o torcedor... É só você sentir a arquibancada. Começa ali alguma coisinha, você sabe que já vai dar algum problema. E não deu porque o Cruzeiro conseguiu bloquear naquela falha do William, né? Depois teve uma até do Pereira que ele tentou acelerar, o Eduardo estava saindo e ele tocou nas costas aí já no segundo tempo. E agora, o ponto de atenção é esse meio campo do Cruzeiro, né? Gostei da iniciativa do Jardim, acho que vai ser isso o ponto fundamental para a gente se recuperar. Mas talvez com outras peças, dando essa povoada melhor no meio campo. Aí, concordo com o Caio, acho que o Christian tem esse fôlego para entregar ali um bate-volta, uma marcação melhor, não pode tomar cartão, ele tomou muito cartão aí, tanto que ficou pendurado, né? Mas eu acho que ele pode ser uma peça ali interessante. E aproveitar o Matheus Pereira mais à frente, para jogar mais perto do gol, né? Não tem que ser o que vinha acontecendo com o Matheus Pereira, não vejo esse jogo terrível do Pereira, eu acho que todo mundo está esperando que criou aquela narrativa, e com razão, dos clássicos contra o Atlético, de jogos importantes, aí não fez gol, não deu assistência, então não serve, né? Eu não estou eximindo aqui o Matheus Pereira de entregar isso, porque ele tem futebol para entregar isso, mas no jogo de ontem, eu acho que ele participou como tinha que participar, algumas decisões podiam ser melhores, numa que o Ricardo Silva vai dar o lançamento e ele rouba a bola mesmo, talvez ali para tentar resolver, né? Tem tido muito isso às vezes no Cruzeiro, tem hora que é um excesso de capricho ali, né? E em outras horas eu vou resolver aqui, porque o Matheus Henrique estava passando livre. E o Pereira é mestre para achar esse tipo de passe, né? E não seria um passe difícil, não. Era um toque e ele ia sair cara a cara com o Matheus Mendes. Mas, repito, não achei que ele fez esse jogo terrível, que muitos aí, ou alguns, né, estão falando, principalmente na rede social. Agora, esse ponto de atenção na defesa, eu acho que precisa, e é o que eu quero trazer aqui, que eu separei 2 lances, e aí a gente pode analisar. O Cruzeiro marcou bem, o outro, a marcação, aí talvez aquilo que o Leonardo Jardim falou, né, faltou físico, as decisões vão ficando piores, né, porque o Cruzeiro tinha fechado bem essa entrada da área, e no gol do América fechou da pior forma possível, e o que eu queria dizer esse momento que o Cruzeiro vive com o América, de não sei quantos jogos, em Campeonato Mineiro não vence, acho que desde 2019, né? E em outras competições aí teve vitória na Série B, teve a do Brasileiro, mas sempre com dificuldade. E para você empatar um jogo desse, é exatamente isso, esse histórico aí que vai puxando. Não tem outra explicação, que o América, 2 bolas foram no gol, uma desviada, o Cássio pegou, e a outra foi esse chute que contou com desvio. O América, porque não estava, nossa, o América está uma pressão absurda, a qualquer momento você sabe que vai empatar, e eu acho que isso que frustra muito, porque não estava isso. O América estava ali rondando a área e tudo, mas não chegava, a bola não foi bola na trave, chance clara desperdiçada, não teve isso. Acho que no jogo do turno, da classificação, da fase de classificação, o América, ele criou mais, né? Ele poderia ter vencido aquele jogo, assim como o primeiro tempo do Cruzeiro era para ter liquidado a partida. Mas ontem não. Ontem foi um chute realmente no gol e com esse desvio que matou o Cássio. Mas bora lá, porque mesmo não participando da montagem deste elenco, eu acho que o Leonardo Jardim vai trazer coisas muito positivas. E se ele tiver um Matheus Henrique jogando desse nível aí, eu acho que vai agregar demais pro time do Cruzeiro.